Shalom, meus queridos amados, bom dia, bom dia, bom dia, feliz segunda-feira para todos vocês. Mais uma super live Café com Palavra iniciando, e hoje nós estamos falando de um tema que é muito específico, um tema que eu amo falar dele, fé para a cura, isso mesmo. Hoje nós vamos estar falando de um tema muito específico, um tema que eu amo falar desse tema, fé e cura, isso mesmo, amado. Você hoje vai receber a sua cura divina, isso mesmo. Hoje nós estamos recebendo um amigo, um irmão em Cristo, grande homem de Deus, que vai estar comigo, vai estar com você aí, Renan, um homem que eu admiro muito, a sua obediência no Evangelho, a sua determinação, e ele vai estar comigo hoje aqui nesse momento, trazendo um tema muito específico, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado essa manhã. Eu tenho certeza que as pessoas que você convidaram vai ser muito abençoado, mas ainda há tempo, tá? Levanta teus familiares aí, chama eles para vir para cá, ser abençoado através dessa palavra que Deus vai nos entregar esta manhã. Eu tenho certeza, amado, que você vai ser muito abençoado essa manhã. Então convida aí 7 pessoas, convida 7 pessoas para estar com você aí, vai. Eu tenho certeza, amado, que essa manhã vai ser diferente. Essa live de hoje vai ser muito diferente, porque Deus é um Deus demais. Você crê que Deus é um Deus demais? Então, crie expectativa, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado através dessa ministração, através dessa palavra poderosa. A palavra de Deus jamais voltará vazia, queridos. Então, eu fico muito feliz, querido, poder estar aqui todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, ouvindo, aprendendo mais de Deus. Como está escrito em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Isso mesmo, está escrito lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas Ele vos acrescentará. Então, deixa a primícia para Deus. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você, não desconecta dessa live. Dedica essa hora ao Senhor, investe no reino de Deus. Investe tempo no reino de Deus, porque cada dia você vai ter mais intimidade com o Espírito Santo. Você tem um compromisso comigo, você tem um compromisso com o reino de Deus, porque tudo é para a honra e a glória dele. A palavra de Deus diz que em tudo apresentai ao Senhor. Então, em tudo apresentai ao Senhor. Então, você precisa criar expectativa, você precisa estar conectado com o Espírito Santo, porque Deus, Ele ama falar comigo, Ele ama falar com você. Então, é importante você permitir a renovação da sua mente. Isso mesmo, querido. Não é só você entregar a vida a Jesus, não. Isso é muito bom, você entregar a vida a Jesus. É extraordinário, você já ganhou o direito à salvação. É extraordinário. Mas o melhor, querido, é você renovar a sua mente. Como está lá em Romanos 12:2. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer o quê? Que se você... Paulo está falando aqui, amado, se você e eu não permitir a renovação da mente, nós não vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa manhã, você vai receber mais uma porção, a sua mente vai ser mais renovada, você vai sair mais cheio da palavra de Deus, e a sua mente, cada dia, ela vai ficar mais renovada na palavra de Deus. Bom dia, meu irmão, seja muito bem-vindo. É um privilégio ter você aqui, meu irmão. Gratidão pela sua obediência. Sempre você está disponível ao reino, sempre disponível para aprender mais da palavra, para nos alimentar mais na palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, meu irmão Renan. Bom dia, meu irmão Sidney. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está bem? Estão todos bem? Eu estou maravilhosamente bem. Amém. Vou falar um pouco hoje dessa mensagem poderosa que é fé para a cura. Estou muito cheio de expectativa aqui no que Deus vai fazer através dessa live. Vamos ver o testemunho, tá? Eita glória, mesmo? Você mandou essa mensagem, eu deu glória aqui, meu irmão, que o qual o teto do escritório sobe. O fogo vai ferver hoje aqui, meu irmão. Fogo do Espírito Santo, meu irmão. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja grato, com certeza que o Espírito Santo vai lhe conduzir hoje, essa manhã, e nós vamos sair daqui muito edificados, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém.
Estou à sua disposição. Quando você quer para começar, já pode? Seja guiado, meu irmão. Pode começar. Estamos Amém. aqui ao vivo e você que ainda não convidou aí seus familiares, vai lá, se levante, chegou a hora. Seja guiado, meu irmão. Amém, amém. Vamos lá, gente. Mais uma vez, bom dia, né, a todos. E os que vão ficar posteriormente, se for ficar gravado, né? É uma alegria, gente, falar sobre esse assunto de fé, porque há uma necessidade, meu irmão Sidney, das pessoas aprenderem a andar no tipo de fé que agrada a Deus. Muitas vezes a gente está parando nas coisas pequenas, sabe? A nossa fé, ela precisa ser alimentada também nas coisas mais simples que a Bíblia diz. E às vezes as pessoas estão querendo questionar tanto, não querem entender tanto, e chega no ponto da confusão e ali vai se perdendo na fé, né? Muitas pessoas estão parando por causa de dúvida, medo, incredulidade. Nós precisamos ter aquele tipo de fé que agrada a Deus. Eu quero ler uma passagem aqui, rapidinho, tá? E a partir dessa mensagem, dessa passagem aqui, a gente vai conversar, meu irmão Sidney. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, né? Eu sei que você tem bastante testemunho e experiência com o Espírito Santo. Aleluia. E para quem Glória a não me Deus. conhece, para quem não me conhece, gente, vou falar aqui um pouco rapidinho, tá? Meu nome é Renan. Eu vim para cá com a minha esposa, Daniela, e o meu filho Vitor. Meu filho Vitor tem 5 anos de idade. Hoje eu moro em Itajaí, Santa Catarina. Sou pernambucano, da cidade de Moreno, terra que manda leite e mel. Eita glória! E de lá, recebemos uma mensagem de Deus para irmos, né, a Garanhuns, tá? Uma mensagem, uma palavra simples, amados. Eu recebi na rua, tinha pouco tempo convertido, Cid. 9 meses de convertido, e me passa uma pessoa estranha na rua e fala para mim que a vitória, a Bíblia fala da última casa, né? No caso, a pessoa falou para mim, a vitória da segunda casa será maior que a da primeira. E aí ele lançou a palavra na minha vida dizendo que eu viveria pela fé, sabe? Imagina para uma pessoa já adulta, com 25 anos, né? Novo na fé, chegando a receber uma palavra dessa. Então é uma tijolada, né? Você já fica ali meio desequilibrado para se orientar naquilo ali. E ele disse: você vai ver pela fé, vai servir a Deus. A vitória da segunda casa será maior que a da primeira. Deus manda dizer para você que você vai para um lugar distante, onde vai ser treinado, levantado, separado, vai servir a Ele. Em seguida, vai para um outro lugar mais distante ainda, onde vai viver pela fé e vai ter um povo lá lhe aguardando. E foi isso que aconteceu. Eu passei 10 anos morando em Garanhuns. Foi lá a escola da minha fé, tá? Na igreja Verbo da Vida, do pastor Abimael Giovana. Aprendi muita coisa lá. Meus professores, tá, gente? O Espírito Santo junto com eles. De lá fomos enviados para cá pelo próprio Deus, tá? Viemos para cá por direção específica e as coisas de fato começaram a acontecer. Atualmente nós somos pastores aqui da igreja a Verbo da Vida em Itajaí e a gente está aqui conduzindo esse povo a viver essa fé maravilhosa. Então, para a gente falar a respeito desse nível de fé e ousadia que a gente precisa ter, porque agrada a Deus, isso é o que vai proporcionar que a gente vai desfrutar e viver o sobrenatural. O poder de Deus que está liberado para a igreja, ele vai ser vivido quando as pessoas se atreverem, sabe? Ousarem acreditar no que a Bíblia diz. Então nós temos que crer naquilo que a Bíblia diz, temos que ter aquela fé intrépida, ousada, sabe? As pessoas estão querendo crer para coisas tão simples, às vezes até alcançável, pelos seus próprios recursos, sabe? E as pessoas, às vezes, quando falam que vai crer para uma cura, um impossível, algo extremamente ou demasiadamente impossível, as pessoas recuam. Essa é a fé que agrada a Deus, que parece ser uma fé louca, assim, sabe? A gente tem que crer para o oceano se abrir no meio de novo, a gente tem que crer para a morte ressuscitar. Isso mesmo. Eu creio. Já recebi uma palavra do Senhor ressuscitando mortos, né? Câncer já foi curado, já muitas pessoas já Aleluia. foram libertas, mas eu estou crendo e eu sei que é um nível de fé bem profundo. A palavra de Deus diz lá em Marcos 11, né? Tem de fé do tipo de Deus. Então a gente precisa, cada dia, alimentar a nossa fé, porque a fé é imensurável, né? Desse jeito, se a gente não tiver essa fé que crê de todo o coração, em nada duvidando, até acontecer,
a gente vai ficar ali como se fosse um bebezinho espiritual, sempre na chupetinha de açúcar, né, na mamadeira, e vai deixar de viver o sobrenatural. Então, gente, para a gente começar a mensagem de hoje, né, fé para a cura, é um assunto que me identifico muito aqui, né, com o Sidney. A gente tem essa pegada aí de ver as coisas acontecendo. Na verdade, a gente só tem a fé, né, Sidney? Quem faz tudo é o Isso, Espírito Santo. isso mesmo. A gente só acredita e ele faz o resto. Então, quero ler aqui rapidamente, Sidney, Marcos, no capítulo 5, né, no versículo 21, que fala sobre essa história da mulher do fluxo de sangue. É uma mensagem que mexe muito, toda vez que eu leio ela. Agora há pouco, antes de começar a live, eu passei uma vista aqui de novo e parece que foi a primeira vez que eu estava lendo ela, sabe? Eu tenho um cuidado, Sidney, bem pessoal, sabe? Bem peculiar meu mesmo. Cada vez que eu vejo uma cura, um milagre, eu procuro tratar como se fosse a primeira vez, mesmo que já tenha visto um bocado, sabe? Porque eu acho que isso vai preservando a nossa mente. Se a gente não cuidar, a gente começa a tornar comum aquilo que é santo e se acostuma e habitua-se, sabe? Não que a gente não deva se habituar, mas entenda, se você não tiver cuidado, você acaba relaxando, perde aquela sensibilidade da alegria, da empolgação, sabe? Do que você quando vê o milagre, de repente você, tá, é só mais um milagre. Não, a gente tem que ter esse cuidado, né? Na verdade, às vezes a gente acaba tratando natural aquilo que é sobrenatural, né, meu irmão? É desse jeito. Se a gente tiver cuidado, a gente está diminuindo, rebaixando o poder de Deus. É uma coisa bem comum. Isso a gente tem que ter muito cuidado, né? E cada vez que a gente vê, ou lê a palavra de Deus e vê uma história como essa, como eu vou ler aqui agora, a gente deveria estar vibrando, torcendo para ver essas coisas acontecer. Então, vou ler aqui rapidamente, pode ser? Fique à vontade, meu irmão. Marcos capítulo 5, tá? Para quem for tomar nota aí, depois, tá, gente? Vou ler na versão transformadora. Essa versão, ela dá uma, uma explicação bem mais clara também, sabe? Então, Marcos 5, 21 diz o seguinte: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se ajuntou ao seu redor na praia. Percebe que já havia uma grande multidão aguardando Jesus do outro lado do mar. Então, 22. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Então a fama de Jesus já estava muito grande na região, porque os sinais que nosso Senhor Jesus estava fazendo não era comum, não era habitual, mesmo aquelas pessoas, os mestres da lei, né, que tinham toda aquela posição eclesiástica, as autoridades religiosas não conseguiam fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Então Jesus se tornou muito famoso. A fama de Jesus percorria toda a região e as multidões iam ver uma pessoa famosa, né? Vamos lá. No 25. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos e sofria de hemorragia. O 26 diz que tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou. Imediatamente, Sidney. Olha só que coisa maravilhosa. No mesmo instante, a hemorragia parou. E ela sentiu. Outra coisa que é bom a gente entender é que a unção da cura, segundo a Bíblia, ela é tangível, tá, gente? Ela pode ser perceptível, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui dentro do tempo, né? E ela sentiu em seu corpo que havia sido curada da enfermidade. O 30 diz: Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Outra coisa, do mesmo jeito que Jesus, em sua forma agora humana, 100% homem, 100% Deus, a Bíblia diz que Jesus ele se esvaziou da sua divindade, né? Ele é o modelo da igreja hoje, né? o protótipo ali do que nós devemos ser aqui na Terra, amém? E a Bíblia diz que Jesus percebeu também, saindo do seu corpo, esse poder.
e a mulher sentiu entrando também no seu corpo. Olha que coisa interessante, né? Um detalhe aqui para a gente perceber. Então, imediatamente ele percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão que o apertava, né? E perguntou: quem tocou em meu manto? O 31 diz: seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta, de todos os lados. Então ele estava no meio da multidão, a pessoa estava famosa, muita gente tocando nele. E ele diz, né? E aqui os discípulos perguntam: como? Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? É interessante que nessa passagem, nesse ponto aqui, a gente percebe sempre que as pessoas estão sempre procurando entender aqui, ó, Sidney, quando deveria querer aqui, ó, no coração, né? Está sempre tentando entender, feito Nicodemos, como voltarei para o ventre da minha mãe, sendo eu já homem maduro? Tomé, se eu não ver, de modo nenhum crerei. Então, esse tipo de fé baseado nos 5 sentidos, no natural, não é o tipo de fé que vai agradar a Deus. Esse tipo de crença que está baseado no tato, na vista, né? Na escuta natural, não é esse tipo de fé que Deus está procurando, né? Ele quer um tipo de fé do coração. Então, o 32 diz: Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. O 33 fala: então a mulher assustada e, tremendo pelo que tinha acontecido, veio ajoelhando-se e diante dele contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Então é bem isso que a gente está precisando viver hoje. Pessoas que desenvolvam um tipo de fé que canalize o poder de Deus. Então a fé, ela vai ser o veículo. Olha só esse copo com água aqui, né? Ele está comportando aqui dentro água. A fé, ela vai canalizar o poder de Deus. A gente vai acessar esse poder a partir do momento que a gente tem um tipo de fé. Engraçado que Jesus ele também fala, Ciro, que se a gente não tiver uma inocência como se fosse de uma criança, né, de modo nenhum, vamos ver o reino de Deus ou desfrutar. Então, nessa questão de fé, nós temos que ser ingênuos e inocentes como uma criança. Não questionador, não duvidador, né? Então você tem que soltar os questionamentos nessa hora e só crer. Como é que acontece? Não sei. Só sei que foi assim. É bem assim que acontece, né? Então você tem que relaxar e tem que acreditar, porque as coisas começarão a acontecer. Já para as coisas do mal, a Bíblia fala, né? O nosso Senhor Jesus fala: seja simples como a pomba e astuto como a serpente. Para as coisas do mal, a gente tem que estar esperto, tem que estar ligado, né? Mas para as coisas de Deus, a gente tem que estar bem relaxado e menos questionador. Nessa história da mulher do fluxo de sangue que estava com hemorragia, a Bíblia fala que ela teve. Primeiro ela escutou de Jesus, depois ela acreditou, depois ela teve uma ação correspondente, quebrou barreiras e dificuldades, teve uma atitude, ok? A fé sem obra é morta, e ela foi até Jesus. E quando ela foi até Jesus, rompendo toda aquela situação, e ela teve aquele passo, aquela atitude, aquele gesto de fé, a Bíblia diz que a fé dela fez com que o poder que estava em Jesus, armazenado, depositado nele, fosse transferido para o corpo dela, onde ela alcançou a cura em seu corpo mortal. Sabe, Cida, eu vejo as pessoas hoje em Israel, né, um comentário na internet, que estão procurando a Arca da Aliança, né, para construir o terceiro templo de Salomão. Eu vou dizer para você, quer saber onde é que é a Arca da Aliança? Olha aí, na minha frente aqui, ó, Sidney. A Arca da Aliança ali, ó. Olha para Sidney, olha para mim, olha Isso. para os cristãos no mundo, rapaz. Tá cheio de Arca da Aliança agora pelo mundo, espalhado para todo que é canto. Então, o poder de Deus hoje está habitando, amado. Nós somos recipientes, nós somos portadores desse poder criativo, esse poder curador. E se nós não carregarmos essa consciência desse poder que habita em nós, né, e podemos acessar e manifestar pela fé, de modo nenhum desfrutaremos ou viveremos disso. Por certo que algumas pessoas, Cida, têm o dom estabelecido pelo Espírito Santo para fluir em um ofício, né, onde vai acessar de forma mais, vamos dizer assim, mais rápida ou com intensidade maior a cura. Mas isso é para todos os filhos de Deus. Todas as pessoas, se crerem em meu nome, né, imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ponto final. Marcos 16 fala sobre isso.
Então, é uma questão de fé, é uma questão de atitude, é uma questão de botar em prática o que a Bíblia diz. Precisamos soltar mais os questionamentos e crer mais no que a Bíblia fala. Eu lembro agora, né, de uma história que eu precisei exercer uma fé que estava além do que eu entendia. Eu fui convidado uma vez, por um casal, um amigo nosso, lá em Garanhuns. Tem um rapaz que ele estava no hospital, né? Ele caiu com uma doença chamada pancreatite, é um tipo de câncer, né? No pâncreas, alguma coisa assim. Não sou da área de medicina não, mas sou da área da fé. E ali, rapaz, ele estava numa enfermaria, na ala vermelha, tá? E a esposa, né, no caso, a Aline, o nome dela, a esposa do Fabrício, né, amigo nosso, homem de Deus, lá de Camalaú, da Paraíba. Eita, tá lá morando em Garanhuns. Ele, acaba bom, isso. Ela estava orando, lavando os pratos, segundo ela, e disse que teve, né, subiu, veio a memória de me chamar para ir lá orar por esse homem. Esse homem era marido, né? Ele é marido da funcionária dela, na época, né? E todas as vezes que ela fazia um culto, né, alguma coisa assim, convidava as famílias, uma vez por mês ela fazia um culto. Ela é dona de uma clínica lá em Garanhuns, ela fazia um culto na clínica dela e pedia que viessem, né, não só os funcionários, mas também os seus parentes, familiares, né? E sempre esse homem não ia. E ele resistia com que a esposa dele participasse desse culto, até que ele adoeceu. E ela disse, tá aí a oportunidade. E ela me chama, ele tinha raiva de crente, né, o cara. E aí ela disse, pastor, tá morrendo, lá na enfermaria. Vamos lá? Eu disse, bora. Depois do culto, domingo à noite, fomos lá no hospital, entramos lá no ala vermelha, eu fui sozinho, né? Chegando lá, o cara que não gostava de crente, Cid. Olha, vê que situação, olha pra aí. Aí eu entro naquele lugar, na ala vermelha, para você entender, e para quem está ouvindo, tá? Tinha 3 leitos nessa ala, só tinha 3 leitos, e tinha um acompanhante lá, né? Mesmo sendo ala vermelha, tinha um acompanhante lá. E pra você ter ideia, ele com pancreatite, as pessoas que talvez conheçam o sintoma, a pessoa fica como se fosse com hepatite, ele muda de cor, fica amarelo, esverdeado, a pele muda, né? A tonalidade. Estava numa situação bem avançada. E ao lado dele havia mais 2 homens que estavam já em coma, tá? Estava com a sonda aqui pelo nariz se alimentando, né? E, enfim, estava cheio de borracha, sabe aquele saco que tira a urina, aquela coisa toda lá. E ali eu entro naquele quarto, 10 horas da noite, contra a vontade do vigilante, porque não era hora de visita, mas ali, após a gente insistir bastante, ele me deixou. Primeira coisa que eu falei, assim, sabe, pelo ímpeto do Espírito Santo, né? Eu disse, boa noite a todos. Eu sei que muita gente da igreja vem aqui trazer palavra, né? Evangelismo nos horários de visitas, vem trazer música, louvores, para aliviar a dor de vocês. E a igreja de Cristo, ela é presente nos hospitais em relação a isso. Mas eu vim trazer cura. Sabe, Cid, quando eu falei eu vim trazer cura, eu mesmo depois me segurei. Eu falei, o que é que eu falei? Porque quando eu vi aquela situação, eu disse, rapaz, se orar e não acontecer nada, vão dizer que tem um charlatão aí da cidade inventando moda, né? E o quadro era de morte, tá? Quando a esposa dele, que estava ao lado dele, me viu, aí disse, ele é o pastor da minha patroa. Rapaz, esse homem fechou a cara. Caba bruto, trabalhar com gado, né? Com bicho, na fazenda, assim. Aí disse, oxe, o homem fechou a cara pro outro lado. Agora deu bom, né? E ali eu acredito, Cid, que o dono da fé operou, tá? Para alcançar aquelas pessoas. E eu falei exatamente sobre essa passagem que a gente leu aqui agora, da mulher do fluxo de sangue. Eu disse, gente, eu venho aqui só para orar por vocês. Se vocês acreditarem, a fé de vocês vai ser um canal, um canalizador, um catalisador do poder de Deus. Eu estou transportando algo aqui chamado Espírito Santo dentro de mim. E ele está aqui para derramar o poder dele curador nos corpos de vocês. Aquelas pessoas que estavam em coma não podiam reagir por elas, né? Mas ao lado delas tinham pessoas lá que ficaram escutando aquilo que eu estava falando. Sidney, 7 minutinhos. Eu disse, se vocês crerem, vocês receberão. Peguei na época meu celular, né? E levei lá apontei para o rapaz lá, eu disse, ó, pega esse celular para tu. Ele virou, ó, cruzou o braço, virou a cara pro outro lado, fez, vá falando que eu tô ouvindo daqui. Caba bruta retado, disse, né?
Eu disse, do jeito que tu falou aí e não pegou, se tu ficar com, né, com essa tua resistência, tu pode morrer com essa doença. Mas se tu acreditar no que eu estou falando e tu receber a cura, que eu estou falando que existe aqui, né, que eu quero derramar sobre vocês, você vai ficar curado. E ali aquilo foi um start para ele, né, falando de morte. Se a gente orou, eu orei por eles e liberei essa palavra. Eu senti sair do meu corpo, Cid, sabe? É como se você perdesse um pontinho da sua energia. É como Jesus fala ali mesmo, aquilo é real, a palavra é real, aquilo existe. Gente, nós precisamos acreditar mais nessas coisas. Do jeito que está escrito, vai acontecer comigo, com você, com o Cid, com todo mundo que está, né, aqui agora e vai escutar depois também. Orei por eles e fui embora. Fui embora. No outro dia, estava viajando, estava fazendo escola de ministro aí em Campina Grande. Garanhuns para Campina Grande, para quem não sabe, dá 250 quilômetros. Passei um ano, rodei aí mais de 30 mil quilômetros para fazer essa escola. Louvado seja Deus, né? Glória para Ele. Então, foi um esforço que valeu muito a pena. Estava no caminho, Cida, quando essa mulher liga para mim, a Aline, chorando. Eu fui pronto, deu errado. Morreu todo mundo, agora era para era para consertar, quebrou o resto. E ali, rapaz, quando ela chorando, eu disse, pastor, você não sabe nada. O que foi que aconteceu? Parei o carro, estava ali mais ou menos em Caruaru. Ela disse, todos foram curados. Eu disse, como assim? Sidney, o cenário era de morte, Sidney. Eu parei, comecei a chorar, como eu te falei agora. Tratei como uma coisa, como a primeira vez que tivesse acontecido. Embora eu já tenha visto, eu já vi duas pessoas mortas se levantarem. Já vi duas pessoas mortas. Eu já vi câncer sair de pessoas. Já vi um caroço sair aqui, ó, da mulher no pescoço dela e desaparecer. Já vi pessoas com diagnóstico de câncer na cabeça. No sábado, após receber a oração em posição de mão, na segunda seria a cirurgia dela. E o médico dizer que não tinha mais nada para tirar, porque ela já estava curada. E até hoje nunca teve mais nada. Então, assim, do jeito que a Bíblia diz, acontece. Imediatamente as coisas podem acontecer, sabe? E ali, quando ela falou que os médicos não estavam mais achando a enfermidade naquelas pessoas, e eu disse, e agora? O que é que eles vão fazer? Eles disseram, eles não sabem o que fazer. Eles não liberaram os pacientes ainda, vão fazer bateria de exames, e dentro de 48 horas, se não apresentar nada, vão ter que liberar. Passou o tempo, eles foram liberados, passou 2 anos, Ciro. Encontro com esse camarada, o que resistente, né? Estava pancreatite. Agora, lá na praça, Euclides Dourado, é um parque que tem lá em Garanhuns. Não sei se você já foi lá, você conhece. É um lugar muito lindo, arborizado. Eu estava passeando com minha esposa agora, meu filho também, e eu vejo ele agora com um bebezinho. O cara que estava resistente, podia ter morrido, agora recuperou-se, foi curado e agora gerou uma vida. E eu disse à minha esposa, olha quem está ali, vou lá falar com ele. Eu disse, e o cabo é alto assim, sabe? Tem quase 1,80 m, eu tenho menos, né? Eu tenho 74. Eu disse, e aí, grandão, beleza, macho? Escapaste, foi, Arão? Deus te curou, e agora tu tá aí, gerando vida, já procurar a sua igreja, tipo, opa, pastor, o negócio funciona, né? Você entende? E essa fé, gente, para quem está escutando, né? Louvado seja Deus. Isso é só uma história que a gente está respaldando a palavra de Deus. Histórias como essa, testemunhos como esse, isso é para todas as pessoas. Volto a falar aqui de novo, ó, Marcos 5,34. Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Nós precisamos ter esse entendimento, precisamos liberar a nossa fé para alcançar esse tipo de cura. Eu acho que para a gente começar, já começamos no bom caminho, não foi, Sidney? Isso mesmo. Isso mesmo. Fala um pouquinho, Sidney, da tua experiência, para o pessoal saber também. Lá em Hebreus, capítulo 11, né? A palavra de Deus fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a palavra de Deus diz a convicção. Você precisa ter convicção. Você falando aí, meu irmão, desses milagres, né? Meu irmão, isso é algo sobrenatural. Esse final de semana anterior, sexta-feira, semana passada, teve uma corretora aqui na nossa imobiliária, que ela teve um amigo meu,
Anaílson, né, da cidade aqui de Itabira, veio trazer essa corretora para me apresentar. E o esposo dela veio e não quis sair do carro, né? Estava com vergonha, estava fumando e tal. A esposa dele é da Assembleia, uma mulher de Deus. E ali eu conversando na hora, na empresa, no ecossistema, e do nada o Espírito Santo foi me deu uma direção, vá até ele. Cheguei lá, esse homem estava fumando no carro, disse, não posso sair não, que eu tenho um caroço muito grande nas costas, meu joelho está inchado, eu não tenho como sair não. E com um cigarro no dedo, né? E eu digo, vem para cá, eu vou lhe ajudar. Abri a porta do carro, vem, peguei a porta, abri a porta, ele desceu, eu trouxe ele para dentro do ecossistema, e aquele homem, ele andava assim, tinha um caroço nas costas, né? O joelho muito inchado. Aí ele começou a relatar, né? Ele disse, olha, eu tenho um problema disso, eu tenho um problema daquilo. Aí ele falou, disse, eu fumo há muitos anos, fumo mais de 2 carteiras de cigarro por dia, e eu não consigo deixar esse negócio, que ele é mais forte do que eu. Aí eu olhei para ele assim, você crê que Deus pode libertar você? Aí, eu creio, eu creio. Aí foi, entrou para dentro, disse, eu creio muito na palavra, diga amém. Aí eu peguei a Bíblia, comecei a trazer a palavra de Deus para ele. E dali, meu irmão, eu senti uma unção tão grande do Senhor, esse horário de trabalho, um momento de trabalho, que é isso que a gente precisa estar sensível. Nós precisamos estar sensível ao Espírito Santo, amado, porque a Mateus 6,33 tem que ser uma prática na nossa vida. Nós não podemos só pregar essa palavra, nós precisamos viver essa palavra. Aleluia. Então, primeiro o reino de Deus é a sua justiça, e as demais coisas ele vos acrescentará. E ali eu senti essa direção e eu fiz o convite a esse homem, ele entregou a vida a Jesus. Foi uma bênção de Deus, meu irmão. Ele ali entregou a vida a Jesus e eu comecei a sentir aquela presença do Espírito Santo e aquela presença de cura, porque louva a Deus, toda honra para Jesus sobre esse dom de cura que Deus aplicou sobre a minha vida. Meu irmão, quando eu orei que Deus perdoasse os pecados dele, ele fez a confissão, a esposa dele, ela é profeta, começou a orar em línguas. Quando eu veio extraordinário, aí começou a chorar. Bom demais. Aí, do nada, quando eu fui orar por cura na vida dele, que eu coloquei a mão nas costas dele, o caroço já tinha sumido, meu irmão. A esposa dele tocou a mão assim e disse, você tem um caroço aqui, quando procurou não achou mais nada. Eu digo, foi instantaneamente. Eu creio nessa cura divina. Eu creio, mas em muitos momentos, e eu venho sentindo isso. Eu gosto muito de ouvir, e Deus usa muito ele na minha vida. É um homem que eu gosto de escutar as ministrações dele, que é Davi Fejói. Ele ora, distância, ali, instantaneamente, aquelas pessoas são curadas. E eu vi isso acontecer. Poucos dias aqui dentro de uma empresa aqui do grupo. E aquele homem que orei por cura dele, o joelho dele desinchou instantaneamente ali. E em seguida, mano, quando tirou o cigarro, eu digo, agora você crê que Deus pode tirar esse cigarro? Você crê que você pode deixar de fumar? Você crê que Deus pode lhe ajudar? Ele disse, eu creio. Aí, do nada, a esposa dele disse, pega o resto de cigarro que tem lá no carro. Pegou a carteira de cigarro e pisou em cima da carteira de cigarro. Mas eu irmão, isso é o grito de Jesus. Eu amo participar desse momento, porque eu sei que não é cordeiro, não, é Cristo. É a unção que opera sobre nós, é o poder que está dentro de nós. É como você mesmo falou, a arma que está dentro de nós. É só nós ter a convicção que Deus hoje ele habita dentro de nós. E assim mesmo, já vi vários milagres extraordinários. Uma senhorinha de 82 anos, não, 78, o esposo dela que tem 82, ela veio, chegou um tempo, irmão, eu tenho uma empresa aqui do centro que se chama Cordeiro Modugar, na Manuel Borba em Afogados, e fica bem no coração da cidade, né? E aí eu comecei, desde o início, essa empresa tem muitos anos que todos os dias só há oração, muitas vidas já foram alcançadas para Jesus aqui, e aí as pessoas começaram a saber que eu orava na vida de pessoas, quando o pessoal começou a vir das cidades vizinhas para me orar na vida deles, né? Aí eu fiquei até um pouco preocupado, uma vez chegou 7 pessoas, né? Aí eu disse, pastor, o pessoal está me chamando de rezador para ele, o que eu faço? Continue. O que é que eu faço? Aí chegou essa senhora com 2 casais, eu achei bem interessante, que era 2 casais bem velhinhos, um de 78 e outro com 82 anos, um senhor de cabelo bem branquinho. E aí, primeiro, meu irmão, eu tinha orado na vida dela, né?
e ela tinha É. um tumor atrás da orelha assim, o tumor desapareceu. Ela era tumor maligno e ela, o tumor desapareceu. Aí, semana Aleluia. seguinte, ela trouxe a filha dela para orar, que ela estava com câncer e estava muito preocupada com a situação, e orei sobre a vida da filha dela foi curada, e ela começou a trazer pessoas, uma cidade aqui chamada Solidão, e eu comecei a orar nessas pessoas. Aí eu lembro que uma vez ela trouxe um casal, uma senhorinha de 76, o esposo de uns 78, e eu orei na vida dele, na vida do filho deles, né? E aí eu já achei interessante, irmão Renan. E aí quando eu orei, ele sentiu uma presença muito grande do Senhor. Aí ele disse, moço, eu creio que meu filho recebeu, né? E eu quero lhe pagar. Quanto é que eu lhe devo? Ele botou a mão no bolso assim. Aí ele disse, quanto foi o seu trabalho, moço? Eu sou acostumado a pagar isso. Ele disse que ia para uma outra cidade, ele já acostumado a pagar, né? Ele disse que queria pagar. Eu digo, o senhor vai pagar. O Vai. senhor vai estar contando esse testemunho É isso do que aí. Deus fez na sua vida, na sua cidade. E aí É, sim, é isso esse aí. Jesus já pagou, não tem mais o que pagar. É isso Creia, aí. ele já pagou na cruz. A parte do sacrifício ele já fez. Então, o que nós precisamos fazer é só testemunhar o que ele fez e o que ele está fazendo na vida da nossa família, na nossa vida, na sua vida, na vida das pessoas que você vai testemunhar. Então, você vai pagar contando o testemunho que Deus fez na vida do seu filho, contando o testemunho que Deus fez na sua vida, na vida da sua esposa. Mas assim, Amém. irmãos, eu fiquei preocupado, né? Porque era muita gente procurando aqui. Eu queria ajuda do pastor, né? Disse, não, parecia um rezador, né? Eu digo assim, mas assim, isso é o que nós precisamos entender, essa unção que está sobre a nossa vida e É dentro de liberado. nós. É É o que Jesus liberado. disse, e pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa É. cura divina está disponível. Claro, Tá. tudo é pela fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento que não se vê. Então, a gente crê para ver. Então, a gente precisa crer declarando, falando e vendo. Declarando, falando e vendo. Porque a palavra de Deus, ela tem uma voz, então a gente precisa declarar, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, meu irmão, você falando desses milagres aí, eu tenho vivendo milagres extraordinários na minha vida, e pela fé, meu Aleluia. irmão, minha mãe, ela foi desenganada pelos médicos, chegou a pesar 37 quilos, Ai, né? Deus. A medicina deve 60 dias de vida a ela, Meu e Deus. aí ela disse, já que eu vou morrer mesmo, eu vou morrer em casa, do lado dos meus filhos. E aí ela veio para casa, quando chegou em casa, mulher de muita fé. Aprendi muito com a minha mãe e aprendo até hoje. Ela tem 78 anos e ela foi desenganada pelos médicos, chegou a pesar 37 quilos. E ali, meu irmão, para a honra e glória do Senhor, pela fé dela, hoje ela Aleluia. pesa 110 quilos. Eita E vai ficar contigo. glória! Aí, Eita glória! porque a fé, e olha que ela não conhecia a palavra ainda, mas pela fé, porque a fé depende de religião. A fé não é só para os crentes, né? Eu vejo É, homens de exatamente, é para fé todo mundo. que vem vivendo milagres extraordinários, usufruindo do poder, né, É isso que aí. opera sobre a palavra da fé. Então, isso é que a gente precisamos crer. É declarando, falando e vendo. Ô, Sidney, você falou uma coisa agora aí que, né, eu me lembrei aqui de uma passagem, Lucas, no capítulo 9, quando diz que Jesus, a partir do versículo 1 e 2, né, quando diz que Jesus reúne os 12 e dá poder e autoridade. Né? E para que esse poder e autoridade? O 2 ele diz, enviou para anunciar o evangelho. Então, quando a gente anuncia o evangelho, as pessoas que vão ser impactadas por esse poder e autoridade, como você falou, a fé não é só para quem já é cristão, muito pelo contrário. Você pode gerar fé nas pessoas que nem são cristãs, para depois ela entrar no reino de Deus. Mas aí o poder e autoridade para curar enfermos e expulsar demônios já está liberado na hora da pregação, do anúncio da mensagem. Top demais, muito bom. Né? Gostei de ouvir o teu testemunho enriquecer ainda mais aqui a minha fé. Isso mesmo, a fé ela é mensurável, né? Então, por isso que a palavra de Deus, por isso que o testemunho da mulher do fruto de sangue, até hoje, muitas igrejas pregam, e a gente sabemos que isso é um alimento para a nossa fé, porque a fé ela é mensurável. Então, tudo aquilo que é mensurável se mede, né?
Eu achei bem interessante quando você levantou o copo aí, que eu gosto muito de ilustrar um copo d'água, né? A gente chega com o copo cheio, mas a gente começa a tomar ele, daqui a pouco Tá vai bebendo. bebendo. Ó, quando bebe esse copo já bebeu. Então, não Já sei como é que a acabou sua aqui. fé hoje, mas eu tenho certeza, se a sua fé chegou do tantinho desse copo aí, ela vai Aqui, outro, vai. subindo e vai transbordar, porque a palavra de Deus, ela, você vai ouvindo, né? A palavra de Deus diz que é pela fé, pela palavra, né? Então nós estamos aqui no vídeo, eu tenho certeza, você que vai escutar esta live depois, você que está com nós ouvindo esta live, a sua fé vai sair daqui robusta. Então, amado, comece Amém. a exercer a sua fé. Porque não tem Aleluia. como você, tem como você expulsar uma enfermidade, não tem como você curar um câncer se você não curar primeiro uma dor de cabeça. Então comece a É, exercitar a tua fé, comece a praticar a tua fé. Eu lembro, irmão, logo no início da minha caminhada, né, assim que eu me converti, eu sempre fui um homem de muita fé, mas novo convertido, um bebezinho. Aí minha filha, Agatha, 6 anos de idade, ela chegou, né? Ela estava com a mãe dela, né? Aí eu, de certa forma, mandei buscar ela numa segunda-feira, inclusive nessa empresa que aqui estou hoje. E ela estava no antibiótico, já que a gente foi ao hospital 2 vezes, né? E o antibiótico, colocaram o antibiótico nela para tomar 7 dias, estava no terceiro dia. Aí na segunda-feira eu fui buscar ela, no momento de oração, né? De manhã tinha 12 funcionários na loja nesse dia. E ela, a minha filha, ela sempre foi muito ativa. Ela não é qualquer enfermidade que deixa ela desmotivada, não. E aí eu fui, peguei ela, mas ela estava tão abatida, meu irmão. Quando eu trouxe ela sumbando e falando, eu digo, meu Deus, o que é isso? Não tô satisfeito com isso, não. E ali, eu novo na fé, né, novo convertido, e aí, meu irmão, as vozes vinham. O Espírito Santo disse, ore nela, e ore na presença dos funcionários. é isso aí. Eu digo, Aleluia. mas se eu orar e ela não for curada? Aí ficava aquele... É isso aí. Acontece direto isso. Nunca para de acontecer isso. Aqui Rapaz, se acontece. eu orar e ela não for curada, aqui no meio de todos, eu não posso orar nesse escritório, não, nesse Desse jeito. E aí, meu irmão, olha só a minha oração. Eu comecei a orar, Isaías 53, e comecei a declarar, eu digo, Pai, em nome de Jesus, eu declaro, isso foi na segunda-feira, eu declaro em nome de Jesus que até sexta-feira minha filha é curada. Eita, Aí eu comecei glória. a orar, que até sexta-feira essa enfermidade, essa fé vai embora. E comecei a declarar, eu dei até sexta-feira, da segunda até sexta-feira a Satanás, porque eu novo na fé, eu ainda dei um pouquinho de água e tá. Deu pra... Rapaz, meu irmão, quando eu orei, isso foi de manhã, às 7 horas da manhã, quando foi 10 horas do dia, a minha filha estava correndo dentro da loja, estava correndo para lá e para cá, a febre foi embora, a enfermidade foi embora instantaneamente, meu irmão. E aí, Aleluia. depois eu disse, nunca mais dê nem um segundo a Satanás. Quando você É isso ora, aí. repreende, ora, vai embora na hora. Porque esse povo é Aleluia. sempre emanado do Espírito Santo. E aí eu fui Aleluia. crescendo na fé, fui crescendo. Então, assim, o que eu quero dizer aqui para você que está escutando, para você que vai ouvir essa live depois, não importa, mano, começa a orar, começa a declarar, se for uma dor na cabeça do dedo, ora, porque a É tua isso fé aí. vai crescendo, a tua fé vai ficando robusta, e daqui a pouco você vai estar curando enfermos, curando enfermidades através da tua fé, através da tua perseverança. A palavra de Deus diz que a gente tem que perseverar na fé. Então, Amém. meu irmão, eu venho vivendo milagres. Eu sei que Aleluia. no início com uma dorzinha de cabeça, com o dedo, mas hoje cânceres. A minha vida é um testemunho vivo. Um dos médicos não fecharam o laudo até hoje, sofri um infarto fulminante. Né? Muitas pessoas, às vezes eu vou fazer um check-up de vez em quando nos cardiologistas e diz, e aí, como é que está os comprimidos? Porque no laudo é para me tomar 21 comprimidos por dia. Meu Deus. Aí quando eu disse que não estou tomando nenhum, teve um que disse, você vai morrer. Eu não tomo nenhum comprimido, meu irmão. Tem 2 anos e alguns meses que eu não tomo nenhum comprimido. Eu vivo Aleluia. cura divina. Eu Amém. tomei posse da cura divina, porque a palavra de Deus diz lá em Isaías 53 que Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Se ele já levou alguma enfermidade que vier, que ela pode vir, mas É ela isso não aí. pode permanecer. É isso aí. Eu sei, Aleluia. mas eu dou Amém. ordem para embora. Porque não foi Jesus que trouxe. Se Jesus não trouxe, Não vou quem ficar com isso, não. trouxer, ele pode. Desse jeito. Porque não é de Deus. Se não é de Deus, eu vou aceitar aquilo que não é do Senhor. Meu povo é Isso. templo morada do Espírito Santo de Deus. Então eu vivo cura divina.
Eu tomei posse dessa cura divina. A minha casa vive cura divina. As minhas filhas vivem cura divina. A minha filhinha, Aleluia. de 1 ano e 4 meses, Ana Luísa, familiar dizia que a gravidez da minha esposa, 42 anos, foi uma gravidez de risco, que ela ia nascer com problema e não ia dar certo. Eu digo, vai ser leve, risco alto. Meu irmão, Aleluia. os 9 Amém. meses, 12 anos, foi tudo leve. A menina nasceu, no dia que nasceu, ela foi logo com o peito mamar. Os É médicos, isso essa aí. menina, eu digo, ela já nasceu dando chute na cara do diabo, meu irmão. Quando Aleluia. ela nunca sentiu uma dor de nada. Minha filha tem 1 ano e 4 meses, ela nunca foi no médico, vai sim para fazer o Amém. acompanhamento, mas ela não sente nada. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu Amém. também posso essa cura e ela tem que, amado, nós precisamos entender que está disponível. Agora nós temos É, que ter convicção, é. declarando, falando e vendo. Não vem enfermidade para você, não, poder, vem, mas eu não aceito. É isso aí. Desse Eu não jeito. aceito. No tempo do Covid aí, os médicos disseram se pegar Covid, morre. Eu estava recém superando esse parte, né? Ele disse, se pegar Uhum. Covid, morre. Você já viu falar no Covid 24 horas? Covid 24 horas. Eu Esse peguei todo não. esse Covid 24 horas, mano. Quando fui lá, agora era dor. Não vou dizer pra você não, meu irmão, era muita dor. Eu não consegui nem vestir a camisa. Mas eu passei, meu irmão, 24 horas declarando. Eu digo, eu não aceito. Eu não Aleluia. aceito. Você É me isso aí. falar com cima de 3, meu irmão, em 24 horas o convite foi embora, meu irmão. Depois peguei de Amém. novo esse convite pela segunda vez. O médico disse, se pegar, morre. Eu peguei pela segunda vez, mas eu não aceitei. Eu declarei. E o convite foi embora. Sabe por quê, Mário? Eu tenho convicção do Deus que morreu na cruz por mim. Jesus morreu na cruz, ele já levou. Se ele levou, Aleluia. se vier agora, não é ele. Então leva tudo de volta. Sim, Leve de a volta. eternidade não é de Deus. Tenho convicção disso. Meu irmão, Amém. é muito bom ouvir a palavra Amém. de Deus, é muito bom falar. Que Amém. está dentro do nosso coração, que a Bíblia diz que da boca sai o que o coração está cheio. Então, meu coração é cheio de convicção da Amém. cura que Jesus já levou sobre si. Todas as enfermidades, ele já operou essa cura sobre a nossa vida. Agora a gente Amém. precisa crer. É crendo, declarando e vendo. Amém. Né, meu irmão? Eu me empolguei um pouco Amém. aqui, mas continua aí, meu irmão. Foi bom. Foi ótimo. Muito bom, viu? Muito bom, muito bom, muito bom. Gostei demais. A palavra de Deus, nós precisamos entender isso, né? A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 19, versículo 11, diz, e Deus, em Atos, capítulo 19, versículo 11, diz, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária, a ponto de levar lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam, e os espíritos malignos se retiravam, mas Desse pelo lenço de Paulo. Diga assim, você que vai ouvir essa live aí, você que está ouvindo agora, diga, e Deus, pelas minhas mãos, pelas minhas mãos, opera maravilha extraordinária. A ponto Aleluia. de enfermidades fugir, de espíritos malignos se retirar. Amado, É isso você aí com tem você. mãos santas. Você tem mãos Aleluia. santas. Agora você precisa exercer essa autoridade que Deus deixou para mim e para você. Você precisa declarar. Não tem enfermidade de Satanás que fique quando você coloca as suas mãos santas. Não tem enfermidade de Satanás que permaneça quando você declara essa palavra da fé. Não tem enfermidade que suporte a unção que carrega sobre a sua vida. Nós precisamos entender. E É Deus, isso aí. pelas nossas mãos, quer operar maravilha extraordinária. Jesus disse, aqueles que creem em mim para obras maiores. E eu creio, meu irmão. Eu creio, meu irmão. Eu creio ressuscitando mortos. Porque Deus já falou para mim. Eu creio porque está disponível. Eu creio porque está disponível. Nós precisamos somente crer. A parte mais simples ficou para nós, é só crer. Ele É já fez verdade. aquilo que tinha que fazer. Nós precisamos crer, declarar e ver, porque a palavra de Deus não volta vazia. Certa vez eu estava nessa empresa também aqui, meu irmão, 11 horas da manhã, numa quinta-feira, veio um homem com câncer, desenganado pelos médicos, câncer de pulmão. Ele veio com uma mocinha assim, bem simplesinha, entrou dentro da empresa, começou a pedir a uma pessoa, a outra, e aí o pessoal olhando com um olhar até
diferente para ele, e ele veio atrás do balcão e eu estava ali. E ele disse, moço, o senhor me ajuda? Eu quero só uma ajuda, porque na quarta-feira da semana seguinte eu vou para Recife, passar no médico de volta, a ambulância da nossa cidade, na cidade de São José do Egito aqui, ela vai me levar. Só que chega lá, eles me colocam lá e eu não tenho o que comer. Se eu poderia me ajudar com algum valor? Na hora, meu irmão, o Espírito Santo disse, leve ele para o escritório. E eu estava com 2 representantes ali me aguardando, já tem um tempo para atender. Você é representante, você sabe. Eles vieram se hospedaram aqui na cidade para me atender no dia seguinte. E eu estava numa situação um pouco difícil, não sabia nem o que fazer como homem. Mas, rapaz, eles estão aqui, já tem uma hora me aguardando para atender e eu vou ter. O Espírito Santo disse, peça licença a ele, peça para eles retornar para o hotel ou atender o cliente e vá escutar esse homem. Eu olhei para eles assim e digo, olha, eu não vou poder atender vocês agora. Se vocês quiserem retornar para o hotel, quando eu concluir esse atendimento aqui, eu ligo para vocês. Tá bem, seu poder. Aí foi, saiu, levei esse homem para o escritório. Meu irmão, esse homem estava tão abatido. Ele tinha um bonézinho assim, ele não olhava no olho, ele olhava para dentro do pé. Porque, de certa forma, meu irmão, o pecado pesa, a enfermidade deixa as pessoas muito debilitadas. Levei esse homem para o escritório 11 horas da manhã. E aí recebi a direção do Espírito Santo, você precisa primeiro alimentar a fé dele. Aí fui lá para Marcos 11, 23, comecei a trazer Marcos 11, 22, 23, 24, e comecei a ensinar, e ele olhava assim para baixo. Aí eu peguei o boné dele e disse, posso tirar seu boné? Ele disse, pode, você quiser. Eu precisava olhar no olho dele. Eu digo, olha para mim, olha aqui no meu olho. Comecei a trazer a palavra, e ali ele começou a alimentar, ele começou a levantar o olhar, olhando para mim. Eu digo, você crê que Deus pode curar? Ele disse, eu creio, moço. Ele disse, olha, eu estou afastado, sou um afastado, Olha só. 2 anos da igreja, e eu só queria uma ajuda. Ele disse, ontem, eu tenho 2 filhas, ele falou, disse, eu tenho 2 filhas, ontem elas não tomaram café, não almoçaram, não jantaram, não tem nada em casa. Às vezes, meu irmão, nós se reclama de tanto, mas tem muitos passando por situações muito piores que a nossa. E esse homem, quando falou isso, meu irmão, subiu uma indignação santa dentro de mim. Ele disse, tem mais de 1 ano que eu venho sofrendo com esse câncer. E agora os médicos desenganaram, disse que eu tenho 90 dias de vida. Está aqui o laudo, você quer dar uma olhada? Estava dentro de uma bolsinha bem simplesinha. Eu digo, não. Aí ele insistiu, disse, eu quero mostrar para você. Eu digo, tá bom, o que você quer mostrar? Eu fui olhei, 90 dias de vida os médicos deram para ele, um câncer de pulmão. Teve um momento que ele tossiu assim, chega, ele estava de máscara branca. Chega, veio aquele sangue pesado da massa, ele ficou um pouco envergonhado. Não se preocupe não. E ali, meu irmão, de 11 horas, era meio-dia e 15, eu estava com aquele homem no escritório. Já vi que a fé dele já estava um pouco alimentada. Eu digo, você crê que Deus pode curar? Ele disse, eu creio. Eu digo, volte para a igreja hoje. Senti uma direção do Senhor. Eu digo, volte para a sua igreja hoje. Você nem era a igreja dele. Eu digo, volte, e quando chegar lá, alguém vai lhe dar uma Bíblia. Eita agora. Senti essa direção, falei para ele. Digo, agora eu quero orar na sua vida. Aí levantei meu irmão, orei na vida dele. Ele se arrependeu, disse que ia voltar para a igreja. E eu senti uma direção de dar um soco bem leve. Deu um soco bem leve assim no estômago dele. Eu você vai aprender, meu irmão, e você que está em casa aí, que está ouvindo essa live, vai ouvir depois. Doença tem que apanhar. Tem que apanhar. Doença tem que apanhar. Eu já vi, meu irmão. Eu já vi na nossa igreja mesmo, Ministério Verbo, eu já vi uma mulher chegar com uma criança morta nos braços. E ali o pastor pegou essa criança, deu um soco nela, ela bateu assim na parede, a mãe quer esperar. Matou, você estava morta nele. Mas quando aquela criança caiu no chão, aquela criança tornou e aquela criança ressuscitou. Tem coisas para o mundo oculto, mas para quem crê é milagre. É verdade. Eu sinto uma direção assim, dar um soco no estômago dele, ele deu um pulo assim, digo, fique em paz. Volte para Recife. Faça os exames novamente. Você está curado. Disse, amém, eu creio. E aí ele recebeu, deu uma ajudazinha financeira a ele, ele retornou, voltou para Recife na quarta-feira. Quando foi na quarta-feira, ele voltou para Recife. Aí na sexta-feira, ele voltou aqui na empresa. Não estava nem na empresa, quem estava era minha irmã. Ela me ligou e disse: quando ele tem aquele senhor que esteve aqui, ele voltou para. Disse que quer contar um testemunho. Eu digo, amém, glória a Deus. Aí eu voltei, eu estava em outra empresa, voltei para a empresa do centro. Quando chegou lá, ele contou um testemunho. Inclusive, está gravado esse testemunho.
E ele contou, Aleluia. esposa, eu voltei para Recife, quando chegou lá, os médicos fizeram os exames, não tinha mais nada. Levaram para outra equipe médica, fizeram os exames, não mostrou mais nada, eu estou Glória a curado, estou Deus. voltando para casa e só retornar para daqui um ano para fazer um acompanhamento. Oh, Por isso que eu Jesus. voltar. Meu irmão, isso tem um ano e 8 meses mais ou menos, que esse homem voltou à vida normal. Ele foi curado instantaneamente. Eu digo, a tua fé te curou. A Jesus. tua fé te curou. É isso que a gente precisa entender, amado. Está disponível, Está nós precisamos ser disponível. usados. Esse poder está liberado. As Aleluia. vozes vêm, mas você não pode dar entre as vozes, porque Satanás fala. Escuta a voz do Espírito e declara: toda enfermidade que tiver, ela vai ter que ir embora. Porque nós Aleluia. cremos, não é eu, é Cristo em mim, não é você, é Cristo em você. É a Aleluia. palavra que fecha sobre a tua boca, então declara. Porque essa Amém. palavra de Deus, ela não volta vazia. Amados, a cura está disponível para todo aquele que crê. Agora Aleluia. você precisa declarar. A fé tem uma voz. Deus construiu o céu e a terra falando. Então declara. Não te preocupa não, gente. Eu tenho curiosidade, conversando com o apóstolo Sérgio Pessoa, né? Eu sou muito edificado pela ministração daquele homem, pela palavra de fé que ele carrega. Uma vez eu perguntei a ele, apóstolo, como você foi orar no seu filho? Não teve nenhuma dúvida dele, discordei, meu irmão. Na primeira hora, me veio um monte de voz, desiste, pare. Ele disse que orou 1 hora, orou 2 horas, orou 3 horas. E as vozes vinham, até os familiares dele mandavam ele parar, disse, esse corpo já está gelado, bota ali o filho dele, morto nos braços dele. E ele orou 3 horas, 4 horas, 5 horas, ele disse que vinha muita voz para ele parar. As vozes vão vir para você parar, mas não pare. É isso Continue aí. declarando. E ele disse que Aleluia. passou ali 5 horas, 6 horas e nada do menino ressuscitar. E aí, quando foi 3 horas e 45 minutos, o menino ressuscitou nos braços dele. Então, queridas que estão ouvindo essa ministração, estão ouvindo essa live, continua declarando, Aleluia. porque o teu milagre é certo. A tua cura está disponível. Agora você precisa crer. Você Aleluia. precisa crer. As É. coisas vão vir, gente, para todos nós. Mas você tem que crer. É declarando, Aleluia. falando e vendo. Não é a Amém. fé de Tomé, é a fé, é a fé que opera dentro de nós, é você declarando. Jesus disse para aquela mulher da flor de sangue, a tua fé te curou. Então nós Aleluia. precisamos crer que é através da nossa fé que Deus opera o milagre. Glória a Amém. Deus, meus irmãos, estamos chegando aqui no fim da nossa live. Amém. Eu amo falar desse tema, meu irmão, porque eu vivo ele. Oh, Coisa melhor aleluia. é você falar daquilo que você vive. Eu É. vivo cura divina, eu vivo Amém. pela fé, Aleluia. tudo na minha vida é pela fé. Tudo. Amém. Minha vida espiritual, família, saúde divina, financeira, tudo é pela fé. Amém. Eu Amém. aprendi a ser dependente da fé, eu aprendi a ser totalmente dependente do Senhor. Então, a Amém. gente precisamos crer. Você falando aí, meu irmão, sobre esse testemunho que você iniciou aí, isso foi muito forte na minha vida, viu? Eu estou tendo que tomar Aleluia. decisões pela fé na minha vida que jamais eu pensaria em tomar. Amém. Tinha 6 empresas e Deus falou no meu coração. Tinha uma empresa que faturava R$ 1 milhão por mês, só uma delas. E Deus falou no meu coração, disse, pare. Eita. Eu tenho outra empresa de varejo aqui no centro, tem 24 anos que ela atua aqui. Ele disse, pare. Eita. 24 anos, no melhor prédio da cidade. E muitos estão me chamando de louco aqui. Esse maluco, como é que tem uma empresa dessa, uma empresa com o estoque 100% pago, no coração da cidade? Ele diz, novo ciclo. Novo E eu ainda ciclo. relutei, meu irmão, ainda relutei durante um ano. E às vezes nós queremos do nosso jeito, né? Mas Deus Deus, disse, ei, Deus é essa um bom empresa pagador. é um novo ciclo. Então, Amém. agora você tomar uma decisão. E Aleluia. pela fé, eu tomei essas decisões Amém. e estou crendo num grande Amém. milagre de Deus, um novo ciclo, porque o pior fracasso é um ser humano, ele ser um sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Acontece. O pior Muito isso. fracasso de um homem de Deus é ele ser um sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Então, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, É isso aí. e eu vou cumprir o
chamado de Deus na minha vida. Então, é Aleluia. isso que eu quero deixar para vocês, é isso que eu quero deixar para todos aqueles que vão ouvir. Esteja no propósito, porque Deus ele é fiel. Amém. Continue na fé, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém. Acabei de falar Amém. um pouquinho mais hoje, mas Mas foi ótimo. o Espírito Santo, ele é bem-vindo e ele é livre aqui. Irmão, quero, Amém. se você tiver mais alguma coisa no coração, esteja falando em seguida, eu quero que você esteja orando aí, para a gente estar encerrando aqui 8 horas. Mas eu Amém. tenho certeza, meu irmão, que eu fui muito edificado por essa palavra. E você que Amém. vai ouvir essa palavra de fé, essa palavra de cura, envie essa live para outras pessoas aí que o Espírito Santo conduzir seu coração. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém. Amém. Eu quero agradecer, né, ao meu irmão Sidney Cordeiro, né, a todos que ficaram conosco até agora, assistindo essa live, aqueles que posteriormente também serão alcançados. Vocês que estão até agora, envie essa mensagem, isso é tão necessário, né, no meio do povo de Deus mesmo, tá? E até para aquelas pessoas que não creem. Olha aqui, ó, duas pessoas, igual está lá em Tiago, né, 5:18, 16 até 18, Elias era homem comum, igual a nós, orou e parou de chover durante 3 anos e meio. Então, é o poder de Deus que vai fazer a coisa acontecer, né? Não é a pessoa do Renan, a pessoa do Sidney. Embora a vida nos foi tão Deus foi tão bom com a gente, né? Nos proporcionou tanta coisa, nos promoveu, colocou em tantos lugares, né, de destaque, enfim. Mas não tem nada a ver com isso, não, né? Tem a ver com o coração, tem a ver com um coração liberado para receber aquilo que Deus já preparou, já fez na cruz de seu filho. Então, minha mensagem é essa, afinal, para que as pessoas enviem essa live, né? Ou então assiste ela novamente, faz uma reprise dela, tá? Né? E vai buscar na Bíblia, até a tua fé ficar naquele ponto de, como o Sidney falou, suas mãos são santas. Através das suas mãos, vocês vão ver milagres acontecer. É o poder de Deus que age através de nós. Efésios 3:20 fala isso. Em nome de Jesus, a gente vai ver. Eu repito a falar, vamos ouvir testemunho dessa live. Glória a Deus. Vamos ouvir testemunho dessa live. Eu creio. Amém. Amém. Posso orar? Pode orar, meu irmão. Amém. Pai, graças te damos, Senhor, no santo nome do teu Filho Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós na cruz. Obrigado por essa consciência e convicção que nós carregamos hoje, que o teu poder age através dos teus filhos. Nós, como novos discípulos, nós, como filhos, nós, como reino de sacerdotes aqui na terra agora, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, nós temos essa consciência, Pai, de onde chegarmos, revelar Jesus através da nossa vida. Nós podemos orar e pôr as mãos sobre os enfermos, nós podemos proclamar as boas novas, a tua palavra, e o Senhor fará coisas infinitamente maiores, além do que nós podemos pedir ou imaginar, para que o seu poder evidencie a cruz, o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, e para que as pessoas entendam e passem a acessar essa salvação e essa vida eterna. Nada mais é do que almas, vidas, almas serem alcançadas para a eternidade. Eu posso sentir, enquanto eu falo isso, essa oração, o cheirinho da eternidade. Obrigado, Senhor. O cheirinho da eternidade. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. E gratidão a todos vocês que ficaram até o finalzinho aí. A nossa super live está encerrando aqui. Mas, como o Renan falou, escuta de novo, vai assistir novamente essa live, porque Paulo diz nas suas cartas, sempre é bom ouvir as mesmas coisas. Amém. Então, tenho certeza que vai ser mais edificada, sua fé vai ficar mais robusta ainda, e envie essa live para as pessoas que Deus colocar no teu coração, abençoa a vida de pessoas também, porque isso é o ID, né? Jesus, pregar o evangelho a toda criatura. Renan, mais uma vez, meu irmão, gratidão, um abração. Que Deus continue te abençoando ricamente a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Um abração, meu irmão. Amém.
Amém. Shalom. Tchau, Shalom, tchau. shalom, shalom.